Opa, beleza? Estejam todos abraçados, ok? Gente, hoje nós vamos então, segunda parte da aula sobre malária, maleitem, paludismo, cesão, carneirada, vendo hoje o ciclo evolutivo da doença. Lembrando que o hospedeiro intermediário é o homem e o hospedeiro definitivo é o mosquito fêmea Anopheles, tá certo? Anopheles darling fêmea, conhecido popularmente como mosquito prego, tá bom? Bom, gente, esse ciclo ele é complicado, o professor vai devagarinho, tá certo? Para vocês ir, obviamente, imaginando como acontece isso. Antes de mais nada, vocês precisam saber que nesse ciclo da doença existem várias formas de plasmódio. Existe forma de plasmódio que sai de fígado, tá certo? Forma de plasmódio que entra em fígado e baço. Existe forma de plasmódio que entra, por exemplo, que sai dos glóbulos vermelhos, que fica dentro dos glóbulos vermelhos. Existe tipo de plasmódio que entra dentro do mosquito. Então existem várias formas de plasmódio que a gente precisa guardar a nível vestibular, a nível do Enem. Fazer o quê? Quer moleza? Senta na gelatina. Bom, gente, vamos lá então. Ciclo evolutivo da malária. Existem várias formas que você pode começar esse ciclo, tá? Você pode começar o ciclo, por exemplo, um mosquito contaminado picando uma pessoa sadia. Ou você pode começar o ciclo começando como um mosquito sadio picando uma pessoa contaminada. No nosso caso, para fácil entendimento, nós vamos iniciar o nosso ciclo da malária com a seguinte situação. Fêmea Anopheles darling, mosquito prego contaminado com plasmódio, picando uma pessoa sadia. Tá bom? Não é marba não, é sadia. Tá bom? Desculpa. Tá? Ok? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Mosquito fêmea Anopheles contaminada com plasmódio, picando uma pessoa sadia. Ok? Quando o mosquito pica uma pessoa sadia, larga na corrente sanguínea, larga no sangue circulante uma forma inicial de plasmódio, chamado de forma esporozoito. Esporozoito, guarda lá. E essa forma esporozoito fica no sangue circulante da pessoa que foi picada. E se aloja principalmente no fígado, no baço também, no fígado, trazendo sérias consequências negativas. Sérias, problemas digestórios, né? É um órgão anexo do aparelho digestivo, o fígado, né? Tá certo? Então pode trazer problemas digestórios, pode ocasionar um aumento de volume do fígado de baço, né? O aumento do volume do fígado, hepatomegalia, o aumento do baço, esplenomegalia, até uma cirrose hepática pode pintar aí também. Então é grave o negócio. E quando a forma esporozoito entra no fígado, vai procurar as células hepáticas para que haja uma reprodução assexuada. Assexuada. Nada de gametas, tá? Assexuada, ok? E essa reprodução assexuada, pessoal, ocorre dentro das células hepáticas, fígado ou do baço também, tá? Essa reprodução assexuada, né? Tá certo? Ela se estabelece aí bonitinho, né? E esse tipo de reprodução, ela cria lá dentro das células hepáticas, tá? Um tipo de ciclo propriamente dito, chamado de ciclo exoeritrocítico. Exoeritrocítico, fora dos glóbulos vermelhos, tá? Dentro das células hepáticas, exoeritrocítico, né? Então o que acontece? Se reproduzindo nas células hepáticas do baço, né, esses esporozoitos, eles se reproduzem e caem na corrente sanguínea, saindo do fígado e do baço, com outro nome, merozoitos. Merozoitos. Então veja bem, esporozoito entrou no fígado e no baço, se reproduziu de forma sexuada e saiu como forma de merozoito. Outros não saem do fígado, não saem em sangue circulante, não vai embora, fica no fígado e no baço fazendo um miniciclo lá dentro, complicando ainda mais o fígado e o baço, tá certo? E ainda mais.
E esse ciclo, pessoal, chamado de exoeritrocítico, ele dura mais ou menos uns 15 dias isso aí, complicando ainda mais o órgão anexo do aparelho digestório, que é o fígado. Tá certo? Agora, essas formas que saíram do fígado e foram de sangue circulante, os merozoítos, eles ficam lá em sangue circulante, entrando nos glóbulos vermelhos, os eritrócitos, para fazer o quê? Uma segunda reprodução assexuada, propriamente dita, tá? E quando eles se reproduzem aí dentro, pessoal, né? Quando eles se reproduzem aí dentro, eles formam aí dentro os esquizontes. Esquizontes, tá certo? Que seria a reprodução que ocorre dentro dos glóbulos vermelhos lá dentro, os esquizontes. Então, muitos estouram os glóbulos vermelhos, ocorre a lise dos glóbulos vermelhos, o glóbulo vermelho estoura por causa que existe a reprodução dentro deles de forma sexuada, e quando o glóbulo vermelho estoura, ocorre essa lise deles, ocorrem os sintomas. Principalmente as febres intermitentes. Tá? Cada vez que eles estouram, a febre aparece. Então, esse ciclo que ocorre lá dentro de reprodução é um ciclo chamado ciclo eritrocítico, porque está dentro dos eritrócitos. Não é que nem o fígado ou o baço, que é chamado de exoeritrocítico. Okay? Então, o que acontece? Lise dos glóbulos vermelhos, tá? Estourou o glóbulo vermelho, ocorre o quê? As febres. Então, eles podem estourar de 72 horas em 72 horas, em 48 a 48 horas, dependendo do tipo de plasmódio que habita aí. Ok? Tá? Depois que eles se reproduzem aí, além das febres, outros sintomas negativos ocorrem quando ocorre a lise dos glóbulos vermelhos. A falta de ar, a palidez, a prostração, dores de cabeça, náuseas, pode acontecer, calafrios, icterícia, pode acontecer, pele e olhos amarelados, tudo isso acontece, né, exatamente quando rompeu os glóbulos vermelhos aí. E quando os merozoítos saem de dentro dos glóbulos vermelhos, eles saem com a outra forma, né, com outro nome, chamado de gametócitos machos e gametócitos fêmeas. Vale a pena lembrar duas coisas dentro desse ciclo que ocorre dentro dos glóbulos vermelhos, que é o ciclo eritrocítico. Primeiro, esse ciclo pode ocorrer, como eu já falei, de 48 a 48 horas, 72 a 72 horas, depende do tipo de plasmódio que habita aí. Segundo, existe uma forma de plasmódio que fica rodando dentro desse ciclo que não sai. É a forma do quê? De trofozoito. Nossa, professor, deixa eu ver se entendi. Repete tudo. Vamos repetir. Quando o mosquito pica a pessoa contaminada, ela larga no sangue que tipo, que forma de plasmódio? Esporozoito. Esporozoito fica no sangue e entra no fígado e no baço. Se reproduz lá dentro, tá certo? No ciclo chamado ciclo exoeritrocítico. E sai do glóbulo, e sai de dentro do fígado do baço com outro nome, com outra forma, merozoíto. Tá certo? Merozoíto fica no sangue circulante, entra dentro dos glóbulos vermelhos para fazer uma reprodução assexuada 2, né? Onde ocorre a lise das hemácias, estoura os glóbulos vermelhos, os períodos de febres acontecem com outros sintomas que o professor falou. E sai daí de dentro que forma gametócito macho, gametócito fêmea, masculino e feminino. Tá bom? Vale a pena lembrar também que nesse ciclo que ocorre, esse miniciclo que ocorre aí, que é chamado ciclo eritrocítico, uma outra forma de plasmódio fica habitando aí dentro. É a forma de trofozoito. E vale a pena lembrar também, pessoal, que dependendo do plasmódio, tá certo? Que nem o plasmódio vivax, se aí dentro do ciclo eritrocítico fosse o plasmódio vivax, tá? Uma outra forma de plasmódio também apareceria, se fosse o vivax, né? Que nem a forma chamada de hipnozoito. Hipnozoito. É uma outra forma. E essa forma de hipnozoito, ela pode perdurar durante anos e anos e anos aí dentro. Depois de anos e anos a pessoa retomar e ter novamente e sentir tudo outra vez com relação à malária. Como se ficasse incubada aí dentro. Tá? Hipnozoito. Então, vamos estabelecer. Até agora, quais são as formas de plasmódio que você tem? Primeiro,
esporozoito largado pelo mosquito via sangue. Tá? Merozoito, que seria o quê? A forma de plasmódio que sai de dentro das células do fígado e do baço, cai em sangue circulante. Segunda forma, merozoito. Terceira forma, gametócito, macho e fêmea, que seria o merozoito que saiu dos glóbulos vermelhos, cai em sangue circulante depois. Tá? Merozoito, macho e fêmea, ou gameta macho, gameta fêmea. Tá? Na verdade são gametas, gametócitos. Tá? Fora essas três que o professor comentou, vale a pena comentar o quê? Que rodando lá dentro desse miniciclo, nos glóbulos vermelhos, nos eritrócitos, aparece uma forma intermediária chamada de forma trofozoito, que fica lá dentro desse miniciclo chamado de ciclo eritrocítico. E vale a pena também lembrar que nessa fase de ciclo eritrocítico, que ocorre dentro dos glóbulos vermelhos, uma forma muito peculiar que pode ficar aí durante anos e anos rodando aí dentro. Depois de 10 anos o cara pode voltar a ter malária por causa dele que fica lá dentro. É a forma de hipnozoito. Tá bom? Isso principalmente no plasmódio vivax. Agora, depois que os gametócitos masculino e feminino saem de dentro dos glóbulos vermelhos, depois que eles saem, ocorre todos aqueles sintomas, fica circulando no sangue da pessoa, gametócito macho e fêmea, tá? O que acontece? O mosquito prego, no caso a fêmea, sadia, pica a pessoa. E quando pica a pessoa, ela vai chupar, ela vai absorver pelo seu aparelho bucal, picador, sugador, o quê? O gametócito macho e fêmea. E quando chupa o sangue com esses elementos, o que acontece? Eles vão para o intestino do mosquito e se reproduzem de forma sexuada dentro do mosquito. No intestino do mosquito. Ah, é? Então a forma sexuada ocorre dentro da gente? Sim. E a sexuada dentro do mosquito? Sim. O mosquito é o hospedeiro definitivo? Sim. Nós somos o hospedeiro definitivo? Não, intermediário. Ah, tá. E depois o que acontece, professor? Depois o que acontece? Esses gametócitos masculinos e femininos eles vão para o intestino, ocorre uma reprodução sexuada desses elementos, tá? E migram, depois do resultado dessa reprodução, migram para as glândulas salivares do mosquito a forma inicial do que? Esporozoito, para picar a próxima pessoa e largar na corrente sanguínea. Esporozoito. Então por aí você vê, pessoal, que existem várias formas de plasmódio rodando dentro do ciclo, rodando, né? Rodando. Vamos lá. Vamos ver se vocês aprenderam. Que forma de esporozoário, que forma de plasmódio alargado após a picada do mosquito? Contaminado numa pessoa sadia. Qual é a forma? Esporozoito. Vai em sangue circulante, entra no fígado de baixo para se reproduzir de forma assexuada. Se reproduziu? Reproduziu. Sai do fígado com uma outra forma. Qual o nome? Merozoito. O merozoito fica em sangue circulante, tá certo? Até entrar dentro dos glóbulos vermelhos ou eritrócito para fazer uma reprodução, o quê? Assexuada também. Se reproduziu de forma assexuada? Reproduziu. Qual é a forma que sai de dentro dos glóbulos vermelhos após a lise? Gametócito macho, gametócito fêmea, que você vai se reproduzir dentro da onde? Do mosquito. Quais são as formas intermediárias possíveis que podem acontecer? A forma de hipnozoito, dentro do ciclo de reprodução dos glóbulos vermelhos, que é o ciclo eritrocítico, que fica lá e de 10, 20 anos o cara pode voltar a ter malária depois tudo isso. Opa, já sarei, sarou, não, depois de 20 anos ele pode ter isso. Por causa de forma de plasmódio que fica como se fosse estocado, dormente lá dentro. Dormente não seria, mas estocado lá e qualquer hora pode aparecer. Mas aí é referente ao plasmódio ou vivax, não é todo, é o vivax. Outra coisa, nesse miniciclo que ocorre dentro dos glóbulos vermelhos, qual a forma intermediária que ocorre lá dentro, que não sai em sangue circulante? Trofozoito. Tá bom? Ok? Então você tem a forma de esporozoito, merozoito, gametócito macho e fêmea, tá certo? Trofozoito dentro do ciclo dos glóbulos vermelhos de reprodução sexuada e possivelmente, se for um plasmódio vivax,
a forma de hiperonzoito também, que fica lá resguardado durante 10 anos, que você pode voltar a ter. Tá bom? Tá? É complicado pra caramba, pessoal. É bem complicado. Agora, o que que acontece? Depois que os esporozoítos eles voltam para as glândulas salivares do mosquito, ele vai picar, fechando o ciclo, ele vai picar uma pessoa sadia, largando na corrente sanguínea as formas de esporozoíto, formando um ciclo constante que não para. Um ciclo que não para. Tá bom? O que que você precisa guardar de tudo isso? As formas de plasmódio. O que que você precisa guardar de tudo isso? Onde é que ocorre a reprodução sexuada e assexuada? O que precisa guardar de tudo isso? Que o homem é hospedeiro intermediário e o mosquito é hospedeiro definitivo. O que você precisa guardar de tudo isso? Que ocorre a reprodução sexuada no mosquito e assexuada dentro da gente. No caso do fígado e glóbulos vermelhos. Tá bom? Tá certo? Espero que vocês estejam entendido. Tá bom? Ok? Um abraço, pessoal. Sem mosquito, prego, por favor. Tá? Até a próxima. E vai ser feliz, criatura. Abra a cabeça. Até mais aí.